Hoje, dia 23 de maio de 2026, graça e paz. Vamos estudar mais um tema na Santíssima Palavra de Deus, na Bíblia, também nos escritos inspirados, do Espírito de profecia. Que a paz do Senhor Jesus esteja com cada um de nós e que possamos sentir a inspiração, de Deus entre nós, nos inspirando, nos mostrando a sua palavra, tal como ela é em Cristo Jesus. Muito bem. O tema desta tarde, de sábado, tem como título Uma Mensagem Rejeitada. Resulta na matança ou no massacre dos incrédulos na igreja. São temas, um título muito forte, e não é sensacionalista, alarmista, é a pura, santa palavra de Deus. Tá? Aqui não temos uma mensagem alarmista, sensacionalista, querendo like ou querendo engajar seguidores. Não é o propósito da mensagem do selamento. Na verdade, é uma mensagem de advertência para todo adventista do sétimo dia, para todos nós. Então, que o Espírito Santo possa nos inspirar, nos ajudar a compreender a palavra de Deus, nesta tarde. E também desejo umas boas-vindas da parte de Jesus a cada um de vocês. É um prazer ter vocês aqui nesse estudo importante. A incredulidade na palavra. Uma mente fechada com coração endurecido. No livro Mensagens Escolhidas, página 46, lemos o seguinte: há no erro e na incredulidade algo que confunde e fascina a mente. Questionar e duvidar e nutrir incredulidade a fim de excusar-nos a nós mesmos, de afastar-nos do caminho reto, é coisa muito mais fácil do que purificar a alma mediante a crença na verdade. E a obediência é a mesma. Quando, porém, melhores influências induzem uma pessoa a desejar voltar, ela se encontra tão emaranhada numa tal rede de Satanás, como a mosca na teia de aranha, que lhe parece desesperada a tarefa e raramente se recupera do laço a ela armado pelo astuto inimigo. Que coisa tão solene aqui, viu? Ou seja, é mais fácil duvidar, questionar, nutrir incredulidade, do que purificar-se, com a palavra de Deus, do que ser santificado na verdade. Muito mais fácil dizer, isso não vai acontecer, isso é uma coisa muito extremista ou fanática. É muito mais fácil nutrir a incredulidade, alimentar dúvidas do que andar na palavra de Deus. Só que, depois de algum tempo, quando melhores influências induzem uma pessoa a desejar voltar, muitas vezes não é fácil voltar. E raramente tal pessoa se recupera do laço a ela armado pelo Satanás. Muito difícil. Então, qual é o conselho de Deus para nós? Seguir a palavra de Deus sem estar duvidando, questionando. Se está na Bíblia, é para nós. Então, vamos acreditar, vamos praticar a palavra de Deus e Deus nos dará força para viver de acordo com a sua palavra. O Espírito Santo nos fortalecerá.
Outro texto que fala de incredulidade está no mesmo livro, agora vamos ver o parágrafo 2. Mensagem Escolhidas, volume 1, página 46. Havendo uma vez os homens admitido dúvida e incredulidade quanto aos testemunhos do Espírito de Deus, são fortemente tentados a aderir às opiniões que confessaram aos outros anteriormente. Suas teorias e noções se fixam sobre a mente como uma nuvem sombria, excluindo todo raio de indicação em favor da verdade. As dúvidas com que condescenderam por causa de ignorância, de orgulho, de amor a práticas pecaminosas, firmaram na alma cadeias que raramente se quebram. Cristo, e Ele tão somente pode dar o poder necessário para isso. Então, amados irmãos, mais uma vez, uma advertência contra a incredulidade. Contra a incredulidade nas mensagens ou nos testemunhos do Espírito de Deus. Quando Deus manda uma mensagem, devemos ser como uma criança, acreditando em toda a palavra que sai da boca do Senhor. Tá? Então, assim você vai ser selado. Assim você vai alcançar a meta que Deus tem para cada um de nós. O objetivo que é ser selado, ser salvo. Mas nenhum incrédulo entrará no céu. E ninguém entrará lá também forçado. Você entrará porque você decidiu seguir a Jesus. Você respondeu positivamente aos chamados de Deus. Também devemos lembrar que muitos são chamados e poucos são os escolhidos. Então vamos orar a Deus, vamos nos esforçar para estarmos entre os poucos escolhidos nessa mensagem do selamento dos 144.000. Não é fácil, nunca foi fácil, mas não é impossível servir a Deus. Outros já serviram a Deus fielmente. Então, se formos fiéis, se você desejar realmente, o Espírito Santo nos dará o poder para vencer gloriosamente todas as artimanhas, todas as astúcias, enganos de Satanás. Com isso em mente, vamos começar falando da última obra. Nessa primeira parte, vemos os frutos da incredulidade. E lembrando que o título da mensagem, né? O título da mensagem de hoje é Uma Mensagem Rejeitada, resulta no massacre dos incrédulos na igreja. Então, cuidado com a incredulidade, cuidado com os enganos de Satanás que te levam bem longe dos caminhos retos do Senhor. A última obra em favor da igreja, o selamento do verdadeiro povo de Deus na Igreja Adventista do Sétimo Dia, os 144.000. A serva do Senhor diz, no Testemunhos para a Igreja, volume 3, página 266, ela diz o seguinte: o verdadeiro povo de Deus, os que possuem o espírito da obra do Senhor e levam a sério a salvação das pessoas, verá sempre o pecado em seu caráter real, maligno. Estarão sempre a favor de lidar de maneira fiel e positiva com os pecados que facilmente assaltam o povo de Deus. Em especial, na obra final da igreja, no tempo do selamento dos 144.000, que hão de permanecer irrepreensíveis diante do trono de Deus, sentirão muito profundamente os erros do professo povo de Deus. Testemunhos, volume 3, página 266. Nesse mesmo livro, agora na página 267, parágrafo 1, ela diz:
Notem cuidadosamente este ponto. Os que receberem o puro sinal da verdade, neles gravado pelo poder do Espírito Santo, representado pelo sinal feito pelo homem vestido de linho, são os que suspiram e gemem por causa de todas as abominações que se cometem na igreja. Aí se cita Ezequiel 9, verso 4. Seu amor pela pureza e pela honra e glória de Deus é tal, e tem tão clara visão da excessiva malignidade do pecado, que são representados como em agonia, suspirando e gemendo. Leiam o 9º capítulo de Ezequiel. Testemunhos para a Igreja, volume 3, página 261. Você vê claramente que, no parágrafo anterior, que a obra final que Deus vai fazer em favor da igreja resulta no selamento dos 144.000. Aqui não existe nenhuma dúvida, alguém distorcendo ou forçando uma ideia num texto. Não. Em especial, na obra final da igreja, no original diz, na obra final for the church, né? The closing work, obra final for the church, ou seja, é em favor da igreja, para a igreja. A tradução em português diz que na obra final da igreja. Mas você entende, né? Você entende. Mas no original é um pouco mais claro, né? É a obra final para a igreja, ou em favor da igreja, no tempo do selamento dos 144.000, que hão de permanecer irrepreensíveis diante do trono de Deus. Então, essa é a obra final da igreja, não em favor do mundo, mas em favor da igreja. Deus vai selar os 144.000 primícias, Apocalipse 14, verso 4, são as primícias da grande colheita final das almas. Mas também essa obra envolve um juízo, né? Envolve um juízo, e quem vão ser selados? Aqueles que suspiram e gemem por causa de todas as abominações que se cometem na igreja. Aqui está falando da igreja, né? E no final desse texto, né, que está na página 207, a inspiração profética nos exorta a ler o capítulo 9 de Ezequiel. Leiam o 9º capítulo de Ezequiel. Nos manuscritos inéditos, volume 1, página 260, estudem o capítulo 9 de Ezequiel. Essas palavras se cumprirão literalmente. Veja só, né? Essas palavras se cumprirão literalmente. Manuscritos inéditos, volume 1, página 260. O título original desses livros é Manuscript Releases. São mais de 20 volumes. Acho que são 27 volumes, né? Dos Manuscript Releases, os manuscritos inéditos. Então, no volume 1, página 260, a Serva do Senhor diz que devemos estudar o 9º capítulo de Ezequiel, porque essas palavras se cumprirão literalmente. Vamos ler alguns versos desse capítulo, que diz assim, verso 9, Ezequiel 9, verso 3 e 4, né? Vamos ler os versos 3 a 9, né? Isso. Ezequiel 9. Pegue sua Bíblia, vamos analisar alguns desses versos. Eu sei que você já estudou, você já estudaram várias vezes esse assunto de Ezequiel 9, mas nunca é demais. Além disso, cada sábado, né, temos pessoas novas na sala, pessoas que talvez nunca ouviram falar essa profecia, por isso às vezes repetimos os textos, repetimos os temas, enquanto tem estudos muito mais profundos que já passados, né? Diz assim: e a glória do Deus de Israel se elevou acima do querubim sobre o qual estava, até a soleira, ou seja, a entrada, né? Até a entrada da casa. E ele chamou ao homem vestido de linho, que tinha o tinteiro de escritor a seu lado. E o Senhor lhe disse: vá pelo meio da cidade,
pelo meio de Jerusalém, e põe uma marca sobre as testas dos homens que suspiram e choram por causa de todas as abominações que são feitas em seu meio. Então, o anjo selador, no verso 4, vai marcar com uma marca, né? Vai colocar uma marca sobre as testas dos homens que suspiram e que choram por causa de todas as abominações que se cometem na igreja. E aí você vê que o Senhor estará, né, visitando a sua igreja naquele momento, né? No verso 3, né, ele veio até a entrada da casa, até a soleira da casa, diz aqui, 9, verso 3. Essa vinda do Senhor, é lógico, não é a segunda vinda, as nuvens para levar a igreja. Essa vinda aqui é a mesma de Malaquias capítulo 3, verso 1. O Senhor virá de repente a seu tempo. É a mesma vinda de Isaías 66, verso 15. Depois você pode conferir, é a mesma vinda. É a mesma vinda do Senhor como ladrão. Ele encontrará sua casa sendo administrada por os seus próprios inimigos, os inimigos do Senhor, aqueles que se levantam contra ele na sua própria casa. Nesta vinda, ele manda ao anjo a marcar sobre as testas os homens que suspiram, que gemem, que choram, que clamam por causa das abominações que se cometem na sua amada igreja. O que acontece depois? Versos 5, 6, né? Diz assim, até o 7, diz assim: E aos outros, disse ele, a meu ouvir, ide após ele através da cidade e feri, não poupe nem tendes pena. Matai totalmente velhos, homens, donzelas e crianças pequenas e mulheres. Mas não chegueis perto de nenhum homem sobre o qual estiver a marca, e comensai pelo meu santuário. Então eles começaram pelos homens anciãos que estavam diante da casa. Tão interessante, né? Você vê que Deus manda fazer esse juízo aqui, e é algo assustador. Verso 7 diz: E ele lhes disse: Profanai a casa e enchei os átrios de mortos. Vai adiante. E eles foram e feriram na cidade. Que capítulo tremendo, que todo adventista do sétimo dia tem que estudar, tem que analisar. Não podemos ler esses capítulos de forma leviana, né? Não podemos ler de forma leviana. Devemos ler com muita oração. Lembrando que essa mensagem não é contra você, amado irmão adventista. É uma mensagem de advertência, é um alerta para todos nós, inclusive para o pregador. Deus vai purificar a sua amada igreja. E isso totalmente. Mas nessa visita, alguns não vão poder subsistir. Alguns não vão poder subsistir. Isso vê, esse se vê na ordem, né? Ide após ele. Então, Deus está falando a seus anjos ceifeiros, nessa visão, que são 5. Vamos ver no próximo texto de Ellen White, ela vai dizer, são 5 homens, ou 5 anjos, anjos ceifeiros que vão fazer a matança dos incrédulos na amada casa do Senhor. E é esse capítulo que a serva do Senhor nos manda a ler, porque são palavras que se cumprirão literalmente. Aqui, ó. Essas palavras se cumprirão literalmente, ok? Se cumprirão literalmente. Você crê nessas palavras? Você crê no verso 6? Ezequiel 9, 6? Matai totalmente velhos, jovens, virgens, crianças pequenas e mulheres. Mas não chegueis perto de nenhum homem sobre o qual estiver a marca, selo. O mesmo selo de Apocalipse 7, Ezequiel 9, é o mesmo evento que está registrado em Apocalipse 7. Como você sabe disso? Vamos voltar um pouco atrás.
pouquinho atrás. Aqui está. Em especial, na obra final, em favor da igreja, no tempo do selamento, dos 144.000, que hão de permanecer irrepreensíveis diante do trono de Deus, sentirão muito profundamente os erros do professo povo de Deus. Notem cuidadosamente esse ponto, os que receberam o puro sinal da verdade, neles gravado pelo Espírito, pelo poder do Espírito Santo, representado pelo sinal feito pelo homem vestido de linho, são os que suspiram e que gemem por causa de todas as abominações que se cometem na igreja. Aí ela diz, leiam o 9º capítulo de Ezequiel. Então, Ezequiel 9 está falando do selamento dos 144.000. Testemunhos para a Igreja, volume 3, página 266 e 267. E onde você encontra o tema do selamento dos 144.000? O número 144.000. Em Apocalipse 7 e 14. Só que ele não está usando Ezequiel 9 para falar do selamento desses servos de Deus. Aqui você vê que não é alguém torcendo, alguém querendo colocar ideias num texto inspirado. Não, não. O texto está claro. O texto está claro. Mas, infelizmente, você vai encontrar pessoas que vão questionar e duvidar e nutrir incredulidade, a fim de excusar-se, né? De se afastar do caminho, de excusar-se para não praticar a palavra de Deus. E, infelizmente, eles vão cair na rede de Satanás. E raramente se recupera do laço a eles armado por Satanás. Por quê? A dúvida. Não, o irmão está querendo enganar a gente. Enganar como? Como? O texto está claro. Bem claro. Então não podemos ser incrédulos. Devemos crer em toda a palavra que sai da boca do Senhor. Ok? Continuando aqui. Veja no verso 7, Ezequiel 9, verso 7. E ele lhes disse, profanai a casa, enchei os átrios de mortos. Então você vê, são pessoas que vão morrer. Vai adiante, e eles foram e feriram na cidade. E sucedeu que, enquanto eles os estavam matando, eu fui beijado e caí sobre minha face, e clamei e disse, Senhor Deus, tu destruirás todo o resíduo de Israel no derramar da tua fúria sobre Jerusalém? Então ele me disse, a iniquidade da casa de Israel e de Judá é excessivamente grande, e a terra está cheia de sangue, e a cidade está cheia de perversidade, porque dizem, o Senhor abandonou a terra e o Senhor não vê. Então, aqueles que vão ser mortos são pessoas que dizem, o Senhor não está vendo as nossas iniquidades. São pessoas que praticam a iniquidade com a falsa sensação de que o Senhor abandonou a terra, o Senhor não está vendo nada. Podemos fazer o que quisermos e ainda estar na igreja e praticar a fé, né, entre aspas, né, estar lá na comunhão dos irmãos na igreja, enquanto vivendo como mundano, como um servo de Satanás na igreja. Esses que estão dizendo o Senhor não vê. Mas será que haverá um massacre geral mesmo? Será que haverá? Testemunhos para a Igreja, volume 3, página 267, parágrafo 2. Lembrem desses textos. São mensagem para a igreja. Porém, o massacre geral de todos os que não veem assim, há vasta diferença entre o pecado e a justiça, e não sentem como os que se acham no conselho de Deus e recebem o sinal, é descrita na ordem dada aos 5 homens que tinham as armas destruidoras. Passai pela cidade após ele e feri, não poupe o vosso olho, nem vos compadeçais, matai
velhos e jovens e virgens e meninos e mulheres até exterminá-los. Mas a todo homem que tiver o sinal, não vos chegueis, e começai pelo meu santuário. Ezequiel 9, versos 5 e 6. Testemunhos para a Igreja, volume 3, página 267. Então, haverá um massacre geral. Onde você encontra essa massacre geral? Está ali. Ó, matai velhos, jovens, virgens, meninos e mulheres, até exterminá-los. Então, os ímpios incrédulos serão em breve exterminados pelos anjos ceifeiros que vão purificar completamente a igreja do Senhor. Agora, qual é a razão de Deus fazer esse massacre geral? É que a amada igreja do Senhor está cheia de Acãs. A igreja está cheia de Acãs. Tem alguns que não sabem o que é Acã. Um Acã. Então, você tem que ler Josué, capítulo 6 e 7. Leia esses dois capítulos, especialmente o capítulo 7, que vai falar de Acã. Aquele homem, né, que na destruição de Jericó, Deus mandou para não pegar nada da cidade, que o ouro e a prata era dele, porque foi Deus que deu esse livramento. Os israelitas não fizeram nada ali. Deus diz, olha, dessa cidade todo é anátema, somente eu quero o ouro e a prata para ser colocado no tesouro do Senhor. Acã cobiçou não uma capa babilônia, da Babilônia, que estava ali, e o ouro e a prata. Pegou e escondeu numa tenda dele, né? Aquela história. E depois, os filhos de Israel foram lá lutar contra uma pequena cidade, né? Uma pequenininha cidade, a cidade de Ai, e eles foram derrotados e fugiram diante dos seus inimigos. Por quê? Porque no meio deles tinha o Acã. Tinha Acã, a família dele, né? Ele e a sua família. E por causa de Israel não conseguiu ficar de pé diante dos seus inimigos. Depois fizeram uma investigação liderada pelo Santo Espírito até chegar no Acã, e depois ele confessou. Quando chegaram a ele, aí sim ele confessou, mas todo momento não confessou. Escondeu o crime, não fez nada. Ele não fez nada até chegar a ele. Confessou, mas foi uma confissão tardia. E ele e a sua família foram apedrejados num vale de Acor. E depois Israel conseguiu a vitória e assim possuiu a terra prometida. Esse é o Acã original, lá atrás, no tempo de Josué. Só que a igreja do Senhor está cheia de Acãs hoje, pessoas dissimuladas, né? Adventistas que não são realmente servos e servas de Deus. Isso está no Testemunhos para a Igreja, volume 5, página 157. Diz assim: se a presença de um só Acã foi suficiente para enfraquecer todo o acampamento de Israel, será que ainda vamos nos surpreender diante dos pequenos sucessos que conseguimos, uma vez que cada igreja e aqui, quase cada família tem o seu Acã? Testemunhos, volume 5, página 157. Ou seja, cada congregação, cada igrejinha tem pelo menos um Acã, uma família de Acãs. E quase cada família tem um dentro. Veja a quantidade de Acãs que tem na igreja. Uma vez que cada igreja e quase cada família tem o seu Acã. Como que a igreja vai triunfar na última batalha, estando cheia de Acãs, de adventistas incrédulos, dissimulados, aqueles que fazem as coisas erradas e no seu coração, Ezequiel 9, verso 9, diz que o Senhor não vê, o Senhor não vê, o Senhor não está vendo. Igual que fez Acã, roubou, escondeu o roubo, aí foi lá lutar, né? Saiu com o exército, Israel foi lá pelejar contra a pequena cidade de Ai. Eu não sei se ele foi, né?
Se ele estava entre os 3.000 que Josué mandou. Não sei. Mas Israel foi. Mas o que Israel estava em pecado. O povo estava em pecado. Ah, irmão, não foi um pecado coletivo, foi algo individual. Só ele e a família dele. Mas estava no povo, estava na igreja, estava no arraial do Senhor. E como membro do arraial do Senhor, ele afastou o Espírito de Deus no meio da igreja. Porque Deus não vive com o pecado. Então, por isso, Ellen White diz, será que ainda vamos nos surpreender diante dos pequenos sucessos que conseguimos, uma vez que cada igreja e quase cada família tem o seu Acã? Então, como que a igreja vai triunfar na reta final, durante a pior crise, a última batalha, quando as potestades do mal vão se juntar, todo os governos vão se juntar para lutar contra a igreja de Deus, e aí a igreja imagina que vai entrar nessa luta final, cheia de Acã, e ainda vai ter a vitória. Bom, por isso muitos pregam que a igreja vai estar correndo, fugindo. Porque se ela está cheia de Acãs, o fato é, vai ter que fugir diante dos seus inimigos. Vai ter que buscar nas cavernas para se esconder. Mas a serva do Senhor diz, revestida da armadura da justiça de Cristo. A igreja deve entrar em seu conflito final, formosa como a lua, brilhante como o sol, e formidável como um exército com bandeiras, deve ela ir a todo mundo vencendo e para vencer. Isso está no Profetas e Reis. Ela vai vencer, a igreja vai vencer. Mas sem um Acã no meio dela. Somente assim ela vencerá. Somente assim. Então, é a razão do massacre geral dos ímpios na IASD. Sim. E a palavra está aqui. Porém, o massacre geral de todos os que não veem, assim, a vasta diferença entre o pecado e a justiça. Então, é o massacre dos Acãs. Oh, amados irmãos. O anjo deve pôr. Isso está em Testemunhos para a Igreja, volume 5, página 505. O anjo deve pôr um sinal na testa de todos os que estão separados do pecado e dos pecadores, e o anjo destruidor virá a seguir para exterminar por completo tanto adultos como jovens. Você acredita nisso? Você acredita que este texto vai se cumprir? Pense, analise. Não acredite nas palavras de um ser humano falho. Não acredite nas minhas palavras. Mas será que você acredita aqui, nesse texto? Não é meu texto. Não inventei, não escrevi. Simplesmente eu estou passando para vocês. Muito em breve, os Acãs serão exterminados por completo. Igual Acã e sua família no tempo de Josué. Então, amados irmãos, essa foi a mensagem de Deus para vocês hoje. Eu não vou fazer mensagens longas de 1h30, 1h15, né? Fazer muito mais breve, para que vocês possam assimilar a mensagem. Então, hoje, resumindo o que nós vemos, a primeira parte tem a ver com a incredulidade. A incredulidade nas mensagens de Deus resultará na destruição massiva dos Acãs na amada Igreja do Senhor. Vemos também que a última obra que Deus vai fazer em favor da igreja resultará no selamento dos 144.000. Essa é a obra final.
em favor da igreja, né? Deus sela os 144 mil. E qual é o livro que Ellen White usa para falar desse selamento do servo de Deus? Ela usa Ezequiel 9. É, Ezequiel 9. Testemunhos para a Igreja, volume 3, página 267. Em Testemunhos para Ministros, página 445, ela diz que esse selamento dos servos de Deus é o mesmo que foi apresentado a Ezequiel em visão. João fora testemunha dessa tão assustadora revelação. Então, João e Ezequiel viram a mesma cena. A mesma. Então, falando da última obra que Deus veio fazer em favor da igreja, ela cita Ezequiel 9. E cita os 144 mil, que está em Apocalipse 7. Então, Deus vai purificar a sua da igreja, irmãos. E a igreja estará preparada, pronta, para receber a grande multidão. Se Deus permitir, isso vai ser o próximo assunto. Sábado que vem, vamos falar da grande multidão. Hoje falamos sobre a obra final, a purificação da igreja, a destruição dos Acãs, que é iminente. É iminente. Que cada pastor adventista, cada ancião da igreja adventista, comece a estudar esse assunto. E não tente colocar isso depois do fechamento da porta da graça. Sim, pode ser que aconteça depois que a porta da graça se fechar, depois do alto clamor, depois que já o evangelho acabou, tudo terminou, aí se cumprirá Ezequiel 9. Com isso, se você prega aqui Ezequiel 9, só vai se cumprir nas pragas, nas 7 pragas, né? De forma clara, você está pregando que a igreja, na sua última batalha, vai ter que entrar desse jeito aqui, desse texto aqui. Que cada igreja e quase cada família tem seu Acã, ou seja, uma igreja cheia de Acãs, vai entrar na última batalha, né, irmãos? E aí ela vai sair vencendo para vencer, como diz Profetas e Reis, página 372, né? Então ela vai vencer com uma igreja cheia de Acãs. Não, irmãos. Isso não tem sentido. Não faz sentido. Não está na Bíblia. A igreja não vai entrar na sua última batalha estando cheia de Acãs. Então, ela precisa ser purificada um pouquinho antes. Senão o decreto levaria a igreja a igreja iria cair no decreto. Igual no tempo de Josué, um Acã fez com que Israel fugisse diante dos seus inimigos. Então não pregue, por favor, não pregue que Ezequiel 9 vai se cumprir somente depois da pregação do evangelho, durante as pragas. Não, amados irmãos. Ezequiel 9, que é a purificação da igreja, acontece um pouquinho antes do alto clamor. E assim a igreja sairá vencendo para vencer. Tá? Que Deus nos abençoe ricamente. Essa é a mensagem de Deus para nós. Vamos nos colocar de joelhos e fazer uma oração. Senhor, nosso Deus, nosso Pai que está no céu, nós te agradecemos infinitamente pela tua palavra, pela tua mensagem. Pedimos que o Senhor abençoe cada um de nós, as famílias aqui reunidas, os que estão ouvindo o áudio, os que vão ver o vídeo, que o Senhor possa derramar a tua bênção sobre cada família, os que estão ouvindo, estudando, assistindo esse vídeo, assistindo essa aula. Derrama a tua bênção sobre eles, por favor, Pai querido. Salve-nos, sela-nos com a marca de Ezequiel capítulo 9, verso 4. Com o selo de Apocalipse capítulo 7, verso 3. Sela o teu povo
Coloca teu nome nas nossas testas, Apocalipse capítulo 14, verso 1. Porque na testa dos 144 mil tinha um nome escrito, que é o nome do Pai, o caráter do Pai. E com certeza o Senhor não vai colocar o teu santo nome na testa de homens e mulheres pecaminosos, amantes de prazeres mundanos. Nenhuma mente contaminada com pensamentos errados, pensamentos impuros, pensamentos de incredulidade, de dúvidas. Nenhum incrédulo jamais receberá esse santo nome na sua testa. Aliás, seria um sacrilégio, um absurdo, uma mente incrédula recebendo o nome do Pai. Não, Senhor. Papai querido, tira qualquer dúvida de nós, qualquer pensamento pecaminoso, qualquer coisa que nos separa de Ti. Tira de nós, Pai querido. Queremos ser selados. É a razão de estarmos nesta sala. É a razão de de estar ouvindo esse áudio, de assistir esse vídeo. A razão de estudar essa mensagem do selamento. Compreender, entender e praticar a Tua palavra para esses últimos dias. Perdoa nossos pecados, lava-nos no sangue de Jesus, purifica-nos, Senhor, de qualquer coisa que nós cometemos que nos afasta de Ti. E nos dê, logo em seguida, uma abençoada semana na Tua santa presença. Nós oramos e te agradecemos, Pai. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Engrandecido seja o nosso Deus. Amém. Amém.